Fala pessoal, nesse vídeo eu vou ensinar uma excelente maneira para calcular qualquer raiz de qualquer índice sem calculadora. Esse método que eu vou ensinar é um caso particular do método de Newton-Raphson, que na verdade de complicado só tem um nome, tá? Porque o método é muito eficaz e muito fácil de ser aplicado. Vamos começar aqui com um caso particular para a raiz quadrada de um número qualquer, tá? Então é o seguinte, essas aproximações serão sempre frações, tá? No numerador, você vai colocar o próprio número mais alguma coisa e no denominador, 2 vezes alguma coisa. Na verdade, esse 2 aqui é esse índice, tá? Como é uma raiz quadrada, o índice aqui é 2, então você coloca 2 aqui no denominador. E o que é que está faltando aqui e aqui? Bom, você vai precisar de uma primeira aproximação para essa raiz. Essa primeira aproximação eu vou chamar de x, você coloca aqui no denominador e aqui no numerador você coloca o quadrado dele. Veja como é simples fazer essa aproximação. Imagine que eu preciso da raiz quadrada de 405,4. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui no numerador o próprio número, 405,4. No denominador vou colocar o número 2. E agora eu preciso de uma primeira aproximação para essa raiz. Olha, como a raiz de 400 é 20, então eu posso utilizar esse 20 como nosso número x, a nossa primeira aproximação. Então eu vou colocar aqui no denominador o número 20 e aqui no numerador eu vou colocar o quadrado dele, que é 400. Pronto, acabou. Se você fizer essa continha daí, você vai encontrar 20,135. E se você der uma checada aí na calculadora, você vai verificar que a raiz de 405,4 é igual a 20,1345 aproximadamente. Ou seja, nós tivemos aqui uma excelente aproximação utilizando apenas o quê? Adição, multiplicação e divisão, tá? E nós vamos fazer isso para qualquer índice, tá? Vamos fazer mais um exemplo com a raiz quadrada. Imagine que eu quero calcular a raiz de 193. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui uma fração. No numerador eu coloco 193 mais alguma coisa. E embaixo eu coloco 2 vezes. Lembrando que esse 2 é esse índice daqui, né? A raiz quadrada, o índice é 2. Pois bem, e agora eu preciso de uma primeira aproximação para a raiz de 193. Aí eu sei que 13 ao quadrado é 169, 14 ao quadrado é 196. Opa! Então 14 já é um ponto inicial para a gente começar a aproximação. Vou colocar o x igual a 14. E aí o quadrado de 14 quanto é? 196. E aí fazendo essa continha, você vai encontrar 13,892. E essa daí já é uma excelente aproximação para a raiz de 193. Se você conferir aí na calculadora, você vai encontrar 13,892443 e assim por diante. Então veja que aproximação excelente, utilizando apenas o quê? Adição, multiplicação e divisão. Pois bem, vamos agora generalizar para qualquer índice, tá? Eu quero agora calcular a raiz do número P, só que agora de índice N. Pode ser raiz cúbica, raiz quinta, o que você quiser, tá? Então é o seguinte, se você fizer a adaptação do método de Newton, tá? Newton lá criou uma formulazinha e eu fiz uma adaptação para essa fórmula, para essa função específica, tá? Calcular uma aproximação para a raiz enésima do número P. É muito parecido com o da raiz quadrada, tá? Vai ficar de novo, opa, deixa eu ajeitar aqui, vai ficar aproximadamente uma fração. Que fração? De novo, o próprio número em cima, mais alguma coisa, e embaixo vai ter uma multiplicação. Lembra que aqui o índice era 2, eu coloquei o índice aqui embaixo? Mesma coisa, você vai colocar esse índice aqui embaixo. No caso, o índice agora é N, beleza? Só que você vai precisar daquele número x, que é a sua aproximação inicial. Só que aqui no denominador não vai ser mais o próprio x, vai ser x elevado a n menos 1. E aqui no numerador não vai ser
o próprio, não era x ao quadrado, né? Porque aqui eu tinha colocado x ao quadrado, lembra? Agora o índice é n. Então vai ser x elevado a n. E esse número vai ser multiplicado por n menos 1. Veja que o método da raiz quadrada é um caso particular disso, né? Porque eu tenho aqui o n igual a 2, então 2 menos 1 é 1, então ficou aqui o número 1. E o n é 2, então ficou 1x ao quadrado. Tá? Então veja que o caso da raiz quadrada é apenas um caso particular desse caso mais geral aqui. Beleza? Vamos lá praticar um pouquinho? Vamos lá fazer a raiz cúbica, por exemplo, do número 237. Como é que eu calculo uma aproximação para esse número? Olha, eu preciso de um chute inicial, né? Então veja aí que 5 ao cubo é 125, ainda está longe. 6 ao cubo é 216. Opa! Então eu tenho aqui já uma boa aproximação. X igual a quanto? 6. Então eu vou substituir o x por 6. Como é que vai ficar a nossa aproximação? É uma fração. Coloco 237 em cima. Mas, como o índice é 3, eu vou colocar aqui 3 menos 1 duas vezes esse número 6 ao cubo, que é 216, né? Aquela nossa aproximação. E embaixo eu vou colocar o índice, que agora é 3, vezes esse número 6, elevado a quanto? A n menos 1. Como o índice é 3, eu vou elevar esse 6 ao quadrado. Acabou-se. Então, se você fizer aí essa continha, você vai chegar em 6,194. Se você procurar lá na calculadora, pega aí a sua calculadora e calcule a raiz cúbica de 237. Isso vai ser igual a 6,18846. Ou seja, nós tivemos aqui um erro de 0,09%. Foi uma excelente aproximação novamente, utilizando apenas adição, multiplicação e divisão. E isso você pode fazer para qualquer índice, tá? Eu fiz agora para a raiz cúbica. Vamos praticar mais um pouquinho? Vamos agora calcular uma raiz sétima. Lembrando, como é a nossa formulazinha? A raiz enésima do número p vai ser uma fração, aproximadamente. Aqui no numerador é p mais, e embaixo é n vezes. Aqui no denominador você vai colocar x elevado a n menos 1. E aqui no numerador vai ser n menos 1 vezes x elevado a n. Vamos lá, vamos agora calcular, por exemplo, a raiz sétima do número 141. Então, como é que vai ficar? Uma fração. Nessa fração eu vou colocar 141 em cima e 7 vezes embaixo, porque o meu índice é o número 7. Bom, eu preciso agora de uma aproximação. Olha só, 2 elevado a sétima é 128. Opa, já tem uma excelente aproximação aqui, né? Vou colocar x igual a quanto? 2. Então aqui vai ficar 2 elevado a sexta, aqui 2 elevado a sétima, né? Porque é x elevado a n menos 1. 2 elevado a sexta, x elevado a n, 2 elevado a sétima. E eu preciso colocar aqui quem? N menos 1. Então o n é 7, então vou multiplicar aqui por 6. Acabou-se. Então se você fizer essa continha daí, né? Lembrando aqui que 2 elevado a sétima é 128, 2 elevado a sexta é 64, você vai fazer essa continha e encontrar 2,029. Se você pegar aí a sua calculadora, você vai obter que a raiz sétima de 141 é 2,0278 aproximadamente. E aí nós tivemos aqui um erro de apenas 0,05%. Mais uma excelente aproximação.